gente vai começar aqui mais uma resolução de prova da área 2. Dessa vez a gente vai resolver a prova de 2022.1. E a gente vai estar fazendo aqui essa prova de cálculo 1. E nessa primeira questão, né, já partindo para a primeira questão aqui, a gente teve essa prova aqui de segunda chamada, né? Deixa eu colocar aqui segunda chamada. E nessa prova, essa primeira questão, ela retrata apenas sobre limites. Então, o que a gente precisa fazer é só relembrar as propriedades de limites e resolver a questão. Bom, nessa primeira daqui, nessa alternativa A, ele dá limite de x tendendo a menos 1, limite de x tendendo a 1 pela esquerda, de raiz de 1 menos x sobre ln de x. Ele não fala nada, como na B, sobre usar a regra de L'Hopital. Então, vamos usar a regra de L'Hopital aqui, tá? Então, limite de x tendendo a 1 pela esquerda sobre ln de x. Ok? Bom, aplicando L'Hopital aqui, a gente pode derivar em cima e embaixo, e a gente pode obter a seguinte equação aqui. A derivada de uma raiz vai ser nada mais nada menos que menos 1 sobre duas vezes a raiz do que está dentro, né? Porque como a gente tem uma função aqui, a gente pode aplicar a regra da cadeia, vai ficar 1 menos x, ok? E a derivada de ln de x é nada mais nada menos do que 1 sobre x, ok? E bom, a gente pode tirar esse sinal daqui, né, do limite, mas a gente, para a gente poder estar resolvendo essa questão daqui, então aqui vai ficar menos o limite de x, né? 1 por aqui, vezes x, né, resolvendo essa fração aqui, 2 raiz de 1 menos x. A partir daqui, pessoal, a gente já vai poder estar aplicando a, a nossa própria, como posso dizer, o limite na própria função. Quando a gente aplicar o limite aqui nessa função, vai ficar duas vezes o, o x, duas vezes 1 menos x, certo? A gente pode estar também separando isso em dois limites, né? Que é o limite de x aqui e o limite dessa outra função aqui embaixo, certo? O limite de x aqui vai dar 1 e aqui no limite de baixo a gente vai ter duas vezes a raiz de 1 menos 1 aqui, 0, vai ficar uma divisão de basicamente 1 sobre 0, que basicamente vai nos dar infinito. Por quê? Porque como ele está tendendo pela esquerda aqui, a gente vai considerar como o limite sendo o limite dessa segunda função aqui, como resultado sendo igual a mais infinito, ok? E como aqui dá 1 vezes infinito, dá infinito. Então aqui a gente vai ter menos 1 vezes o infinito, que vai ser igual a menos infinito, ok? Então essa é a nossa letra A aqui, ok? Vamos para a letra B. Bom, nessa letra B é bem tranquila, mas ele já alerta a gente não tentar usar a regra de L'Hopital. Não é nem que a gente não pode, é que a gente não seria ideal, mas aqui a gente teria que
t tendendo a infinito, t ao quadrado mais 1. Bom, se a gente tentar olhar para essa raiz aqui, se a gente olhar para essa raiz, a gente pode simplesmente tentar, como o limite está tendendo a infinito, a gente pode deixar o t ao quadrado em evidência para a gente poder jogar o infinito aqui, ok? Então a gente poderia escrever simplesmente da seguinte maneira: raiz de t ao quadrado vezes 1 mais 1 sobre t ao quadrado vezes t. Só que esse t ao quadrado, raiz de t ao quadrado aqui é igual ao módulo de t. E como a gente sabe que o infinito é positivo, então a gente vai tirar do módulo justamente o nosso t positivo, tá? Então, vamos tirar o t positivo daqui, entendido isso. Bom, aqui a gente vai ficar com t elevado a t vezes 1 mais 1 sobre t ao quadrado. A gente pode cortar o t aqui e vai ficar com 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre t ao quadrado. Ok? Então, agora, né? Opa, me perdoe, pessoal. Aqui, só lembrando que aqui é o limite, tá? Não esqueçam de estar colocando isso. A prova de vocês, acabei me esquecendo aqui, levando em consideração só a expressão, mas aqui é t tendendo ao infinito, que vai ser igual, aplicando aqui, né, a 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre infinito. Isso daqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 1, que vai dar 1. Ok? Então tá aí o nosso limite. Letra B. Na letra C, ele pede o mesmo, porém com o nosso infinito negativo. Bom, a gente pode simplesmente aproveitar, né, já como ele mesmo nos fala, tente aproveitar o resultado do item anterior. A gente pode simplesmente aproveitar saindo justamente daqui do módulo, né? Vou até, vamos apagar aqui, né? Que a gente vai partir daquela etapa que a gente conseguiu ali, ok? Mas bom, a partir daqui, por que eu peguei a partir daqui? Porque como a gente está analisando o módulo, justamente pelo eu ter dito que o sinal do limite ele era importante para a resolução da nossa questão, aqui o sinal do limite era positivo, por isso que deu 1. Como o nosso sinal do limite agora é negativo, a gente, em vez de ter t, a gente vai ter o menos o t, né? Deixando ele em evidência. Cortando aqui, o sinal vai ficar. Então a gente vai ter menos 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre t ao quadrado, né? Perdão de novo por ter esquecido o limite aqui. Tenho esquecido constantemente, não façam isso. O limite aqui de t tendendo a menos infinito. Aplicando o infinito aqui, independente se for mais ou menos infinito, o resultado vai ser zero da mesma forma. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 1 mais 0 vai dar 1. Né? Raiz de 1 vai dar 1. Só ressaltando de novo, né, pessoal? Independente se for mais ou menos infinito no denominador, o resultado
vai ser zero. Então aqui vai dar 1, né? Então aqui vai ser menos 1, ok? Então é isso, pessoal. Conseguimos resolver já a nossa primeira questão da prova. Vamos partir para a próxima. Quaisquer dúvidas vocês podem estar deixando aí nos comentários que eu tento voltar aqui para a resolução da nossa questão, né? Vamos agora resolver a nossa segunda questão. E, bom, essa segunda questão é uma questão de esboço de gráfico, tá? Mas a gente vai estar fazendo ela passo a passo, bem calmo aqui, para vocês não estarem errando nada na prova, tá? Bom, primeiro passo, assim como diz na letra A, é achar se há ou não as assíntotas horizontais. Então, bora lá. Então, limite de x tendendo a infinito ou ao menos infinito da nossa função, tá? A gente percebe que quando a gente for aplicar esse limite aqui, a gente vai achar uma indeterminação, ok? Infinito sobre infinito, que se for negativo também vai dar a mesma coisa, né? Menos infinito sobre menos infinito. Então a gente chega à conclusão de que não há assíntotas, assíntotas horizontais, tá? Não há assíntotas horizontais. Se a gente for fazer para algum ponto aqui desse domínio, que ele já dá o domínio aqui na questão, bom, a gente pode estar verificando se há assíntotas verticais, tá? Então, bora lá. A menos um aqui, menos um ao quadrado sobre menos um. Isso daqui vai dar menos menos um ao quadrado dá um, então aqui vai dar zero. Percebe que se for positivo também vai ser a mesma coisa. Então, há assíntotas verticais em x igual a zero, ok? Então a gente já tem noção de que a nossa assíntota ela vai ser mais ou menos, vai ser na realidade exatamente aqui, né, no gráfico, ela vai estar somente nessa parte daqui do gráfico, tá? Então, bom, vai ser apenas uma assíntota vertical, não há assíntotas horizontais, então pronto, essa letra A aqui nossa tá feita. Vamos lá. Letra B. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função, determina ainda os pontos máximos e mínimos de f se houver indicando absolutos globais ou relativos locais. Ok. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa estar achando a nossa f' de x, que é a nossa derivada. E, bom, a nossa f' dessa função daqui, né, dx, ó, ficou feio aqui, de 1 menos x ao quadrado sobre x vai ser exatamente igual a, vamos fazer uma reta aqui, porque isso daqui vai ser uma derivada de quociente, vai ser o segundo aqui, o denominador ao quadrado, de derivada daqui de cima, né? Menos 1 sobre 2 raiz de 1 menos x ao quadrado, regra da cadeia, né? Vezes menos 2x vezes esse x daqui, tá? Menos primeiro lá, 1 menos x ao quadrado, numerador, vezes a derivada de x, 1, ok? E vai nos dar exatamente, simplificando, né? Já simplifiquei aqui para vocês, menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? E para a gente estar podendo achar esses nossos pontos de máximos e mínimos aqui, é só a gente igualar o nosso fx, f' de x a zero, tá? Se a gente tiver igualando esse nosso f de x a zero, a gente pode estar achando esses pontos de máximo e mínimo. Vou refazer aqui que ficou feio, tá? E para a gente estar achando isso aqui, bora lá, né? Vamos fazer
menos 1 sobre a raiz de menos x ao quadrado, isso aqui igual a zero. Percebe que se eu tentar resolver isso daqui, tentar passar isso daqui para cá, né, eu vou ficar com menos 1 vezes menos 1 igual a zero. Ou seja, a gente vai ter que não existem, vai ser um elemento vazio, então não há máximos e mínimos, ok? Então, aqui a nossa letra B a gente também fez, né? Vamos para a nossa letra C aqui. A nossa letra C ela vai ser basicamente, vamos ler ela aqui, né, um pouquinho. Determina os intervalos da concavidade acima e para baixo do gráfico, de f, né, da função. Determinem os pontos de inflexão, se houver. Ok, para a gente fazer isso daqui, para a gente determinar a concavidade, a gente precisa estar determinando o nosso f2' de x, né, a nossa derivada segunda. E como a gente já tem a nossa derivada primeira, a gente só precisa fazer a nossa derivada da derivada primeira que a gente pegou. Então vai ser a derivada de 1 menos, de menos 1 no caso, né? Menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado vezes x ao quadrado, que vai ser, vou pegar um espaçozinho aqui, menos 2x sobre 2x sobre, no caso aqui não tem esse x aqui, raiz de 1 menos x ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? Mais 1 menos x ao quadrado vezes o 2x sobre o que a gente tem aqui. Então vai ficar raiz de 1 menos x ao quadrado. E bom, a gente sabe que a gente precisa simplificar isso daqui, né? Mas a nossa derivada já está pronta. Então, simplificando vai ficar menos 3 ao quadrado mais 2 sobre 1 menos x ao quadrado vezes 3 vezes x ao cubo, no caso, vezes 1 menos x ao quadrado, ok? Então, bom, para a gente achar nossa concavidade, nossos pontos de concavidade e nossos intervalos, no caso de concavidade, a gente precisa estar igualando isso daqui, nosso f duas linhas de x a zero, que a gente vai achar nossos intervalos de concavidade. Nossos intervalos de concavidade. E, bom, a gente vai ter que esse termo daqui vai ser igual a zero, né? No f', tendo o nosso f duas linhas de x igual a zero, aqui embaixo, a gente vai ter que esse termo todo de baixo vai passar para lá. Então, esse termo daqui vai se anular quando passar para lá multiplicando. Então, a gente vai ter que menos 3x ao quadrado mais 2 vai ser igual a zero. O, é, o nosso x ao quadrado vai ser igual a 2 sobre 3, que justamente vai ser igual a mais ou menos a raiz de 3, no caso a raiz de 2 sobre 3, ok? Esses daqui, esses dois pontos, porque aqui a gente tem um positivo e um negativo, serão nossos pontos de inflexão, ok? Então, achamos nossos pontos de inflexão e agora a gente pode estar analisando os nossos intervalos aqui, né? Pode estar analisando eles aqui. A gente tem o x do menos 1, a gente tem de menos 1 até menos
2/3. A gente tem de menos raiz de 2/3 até zero. A gente tem de zero até raiz de 2/3. A gente tem também, fora esses daqui, a gente vai ter o x igual ao raiz de 2/3. A gente ainda teria aqui no meio, vamos apagar aqui que eu esqueci de colocar, mas a gente ainda teria aqui no meio desses dois aqui, a gente ainda teria o x igual a menos 2, menos raiz de 2/3, né? Vamos colocá-lo aqui. Então aí sim a gente vai ter o raiz menos 2, 3, menos raiz de 2/3, no caso. A gente ainda vai ter de 0 x até raiz de 2/3. A gente ainda vai ter x igual a 2/3. A gente vai ter de 2/3 até 1. E a gente vai ter x igual a 1. Tá? Esses dois daqui vão ser para concavidade, não vão servir. Então não vai ser nada. Esses dois aqui, né, tanto esse quanto esse daqui, se a gente observar esse intervalo, que ele é negativo, e a gente aplicar acima do intervalo, né, como a gente tem diversos termos acima que são quadráticos, a gente pode observar que nesse intervalo aqui a concavidade vai estar para cima. Nesse negativo daqui, ele será o nosso ponto de inflexão. Nesse outro ponto daqui, ele vai estar negativo, porém, a gente tem um ponto de inflexão aqui, e a gente vai ter a concavidade voltada para baixo. Nesse outro daqui, a gente vai ter a nossa concavidade para cima, sendo elementos positivos. Esse outro daqui vai ser o nosso ponto de inflexão. Né? Esses dois pontos daqui, conforme a gente achou lá em cima. E esse daqui, a gente vai ter a concavidade para baixo. Ok? Ok, então a gente já definiu tudo aqui da nossa concavidade. Falta somente a gente inserir os nossos pontos de inflexão na, na nossa função. Então, a gente vai ter o menos 1 menos o menos raiz, né? Raiz toda aqui, 2/3 ao quadrado sobre menos, 2/3, que simplificando isso tudo aqui vai dar menos 1 sobre raiz de 2. E se fosse positivo, né? Se fosse positivo, esse valor daqui fosse positivo, se eu tivesse aplicado outro ponto de inflexão,
a gente obteria o positivo dele, né? Seria mais um mais um sobre raiz de 2. Então a gente teria aqui i 1 sobre raiz de 2. Então a gente vai ter dois intervalos aqui, né? No caso, dois pontos, né? Que vai ser o menos. Deixa eu escrever direitinho aqui. Até o menos 2. E a gente vai ter o 2 raiz de 2 terços até 1 sobre raiz de 2. Ok? E agora a gente vem para o nosso gráfico. E conforme todas as informações aqui que a gente obteve, né? E conforme eu falei das assíntotas verticais, que ele estaria centralizado na origem, terminando aqui a nossa letra C e terminando também a nossa letra D, que é o que a gente vai fazer agora, o nosso gráfico ele vai ficar basicamente no seguinte escopo. Tá? Sendo aqui menos 1 e 1. Tá? Eixo Y, aqui vai ser nosso eixo X. Tá? Bom, ele vai vir por aqui, vai ter um ponto de inflexão e vai vir para cá. E a gente sabe que ele vai vir para aqui, tem um ponto de inflexão e vir para cá. Esses pontos aqui de inflexão vão ser justamente o ponto aqui que a gente obteve, que vai ser o 2 raiz de 2 terços, e aqui a gente vai ter o 1 sobre raiz de 2, tá? Idem para cá para baixo, só que no seu negativo, tá? Pronto. Esse vai ser o gráfico, lembrando que esse ponto daqui a concavidade está voltada para cima, como a gente viu lá em cima, né? E aqui a concavidade voltada para baixo, aqui a concavidade voltada para cima, aqui a concavidade voltada para baixo. É bem sutil, obviamente, mas eu estou fazendo mais ampliado para que vocês entendam, tá? Então, bom, esse daqui foi a nossa segunda questão. Essa daqui foi a nossa segunda questão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né? Nossa terceira questão e última da prova. É uma prova de segunda chamada, né? A última questão vai ser sobre integrais. E essa primeira integral daí, ela já é uma integral que você precisa ter atenção quando você for resolver, porque ela não é das integrais que você olha de cara e diz, nossa, muito simples de se resolver. Não, ela não é tão simples assim, pelo menos para mim. Então, a integral vai ser de seno de x ao cubo dx, né? A gente percebe que também na nossa letra B, a gente tem a letra A e a letra B na terceira questão. A nossa letra B pede para que a gente use essa letra A para resolver ela, para a gente já poder aproveitar. Então é extremamente necessário que a gente saiba essa letra A para essa questão da prova. Tá? Então vamos lá. A gente pode separar esses senos aqui, né? Vai ficar a integral de seno ao quadrado de x, seno de x, dx, que a gente pode escrever também, né, com a integral de 1 menos pela relação fundamental da trigonometria, né, seno de x dx. Por que eu fiz isso? Porque eu posso estar chamando agora, posso estar considerando para fazer uma substituição simples, o u como o nosso cosseno de x, porque a derivada dele, o nosso du, vai ser nada mais, nada menos do que o menos seno de x, né? dx. Que a gente pode estar chamando o nosso du, né? Sendo menos seno de x igual a dx. Esse daqui vai ser o nosso du, tá? Pela nossa substituição simples aqui. Bom,
fazendo a nossa substituição, a gente vai ter que o 1 menos u ao quadrado vezes seno de x du menos, né, o seno de x. Podemos cortar esse seno de x aqui. Vai ser igual, vou arrastar um pouquinho para baixo aqui, menos 1 menos u ao quadrado du. Bom, ficou uma integral bem simples de se resolver agora. Então a gente pode simplesmente fazer, resolvendo já a nossa integral aqui, o nosso já resolvendo a nossa integral, levando em consideração que esse sinal está aqui, a gente já pode pegar esse sinal, só um minuto, e, enfim, usar como cosseno, né? Na realidade, resolvendo aqui, né? Dei uma travada aqui porque esse sinal me perturbou de onde ele estava vindo, já que eu percebi que ele estava vindo daqui de cima. Aí eu achei um pouco estranho, mas enfim, vou continuar a questão. A gente vai ter que o resultado dessa integral vai ser u menos 1/3 de u ao cubo, né? Que vai ser igual a o nosso, sendo que esse sinal daqui, né, vai ser negativo aqui, tá? E a gente vai ter que estar jogando esse sinal para aqui para dentro. Mais 1/3 de u ao cubo. Substituindo o nosso u, já que o nosso u aqui em cima a gente colocou como cosseno de x, a gente vai ter que o resultado dessa nossa integral vai ser menos cosseno de x mais 1/3 do cosseno ao cubo de x, ok? Então essa daí foi a nossa letra A. A nossa letra B, nessa questão, ela pede que você já utilize o resultado dessa nossa integral daqui de cima, porém ele tem um θ aqui, né? Eu simplesmente substituí nessa questão, acabei de esquecer, né, de dizer, mas eu simplesmente substituí o θ que tem aqui na questão por x. Mas dá no mesmo, né? É a mesma coisa. Mas isso não tem nenhuma mudança na resolução da questão. Vamos lá. A integral de x seno ao cubo de x dx. Bom, a gente percebe que a gente tem duas funções aqui, e como a gente já resolveu a integral do lado de cima, a gente pode fazer uma integração por partes. Integração por partes. Que vai ser a integral de u, v' vai ser igual a uv menos a integral de uv'. Ok? Então, pessoal, jogando nessa fórmula daqui, que é a da integração por partes, a gente vai ter que x vezes o resultado dessa nossa integral daqui de cima, né, que a gente não precisa calcular, né, vai ser menos o cosseno que a gente já calculou no caso. Por isso que a questão pede para que a gente coloque, use, no caso, o resultado da nossa integral de cima para facilitar as contas, para que a gente não precise estar fazendo de novo, ok? Integral de 1 vezes o resultado da nossa integral de lá de cima, cosseno de x, mais o cosseno ao cubo de x, de 3, ok? Isso aqui, dx, ok? Então a gente tem aqui
uma conta simples, né? Distribuir aqui o x. A gente tem outra integral. Essa outra integral, a gente vai estar também, vou chamar essa integral daqui de 1, a gente pode estar também resolvendo por integração por partes, ok? A gente pode estar tirando nada mais, nada menos do que esse, esse 1/3 aqui, né? E se a gente for fazer é, a nossa é, a nossa integral aqui, na realidade, essa integral daqui, a gente pode substituir, a gente pode separar em duas partes, né? A gente pode fazer a integral de menos cosseno de x, tendo uma ideia melhor aqui, né? Mais a integral de cosseno ao cubo sobre 3, né? Isso aqui tudo dx. Pronto, agora vai facilitar bastante nossa vida. Essa integral daqui a gente já sabe que vai dar a integral do cosseno dá o seno, né? Então, a gente já facilitou a nossa vida aqui. Então, o problema vai ser essa daqui, que essa integral, a gente pode simplesmente tirar esse um terço aqui, colocar para fora da integral, né? E está resolvendo só isso daqui. Só que a gente já sabe como resolver esse tipo de integral aqui. A gente simplesmente pode escrever como, né? A gente pode estar escrevendo como cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x, né? E está usando a nossa relação fundamental da trigonometria. E, bom, resolvendo isso daqui, usando esse artifício que a gente tem aqui, a gente vai ter, né, que a gente pode estar chamando o nosso t de seno de x, ok? Que essa integral daqui vai ficar exatamente um terço de 1 menos t ao quadrado, usando nossa relação fundamental, né? E resolvendo agora a nossa integral, a gente vai ter 1/3 vezes o t, né? Resolvendo a integral, sobre 3, que vai ser igual, exatamente igual a nosso seno de x sobre 3 menos o seno ao cubo de x sobre 9, né? Multiplicando aqui o nosso 3, tá? Às vezes a gente pode estar pegando o resultado daqui, né? Dessa nossa integral, que a gente já sabe quanto é que vai dar. E a gente pode estar já jogando, né? Já que a gente já tem o resultado daqui, né? De cima, a nossa integral final, né? Vai ser menos x cosseno de x mais x cosseno ao cubo de x mais 2 seno de x sobre 3, melhor dizendo, mais seno de 3x sobre 9, no caso, 9 daqui, mais c, ok? Que é a nossa constância, tá? Então, bom, pessoal, a gente terminou aqui a nossa prova. Essa é a nossa resposta final. E se tiver alguma dúvida nessa resolução, também pode estar deixando nos comentários, tá? Então aqui a gente conseguiu